Existem alimentos que não só são baratos, acessíveis e fáceis de comer, mas também têm inúmeros benefícios para a sua saúde. Um deles é a aveia, que vamos falar hoje. A aveia é um grão integral que tem inúmeros benefícios para a sua saúde. Convido você a ouvir esses poucos minutos sobre como a aveia pode melhorar a sua saúde, em todos os sentidos, com pouquíssimos efeitos colaterais. Se esta aula for útil para você, siga-nos em nosso canal. Vou explicar como a aveia funciona em seu corpo, da boca até os intestinos. A aveia é um tipo de grão de cereais que tem fibra solúvel, que tem sido relacionada com a perda de peso. Porque vamos falar sobre o que acontece com a aveia no estômago. Vai gerar saciedade com pouquíssimas calorias, ou seja, você não vai sentir fome por mais tempo. Vai diminuir a gordura no nível sanguíneo, e especialmente a gordura ruim. No nível intestinal, vou te contar como interfere na absorção dessa gordura. Vai ajudar a controlar o açúcar sanguíneo, mas também há estudos, que vou contar mais adiante. A evidência mostra que haveria uma diminuição ou um retardo no surgimento do diabetes, ou um melhor perfil metabólico. E por último, ela previne alguns tipos de câncer, como por exemplo, o câncer de estômago. Tudo começa aqui na boca. A aveia é um grão integral, que geralmente é consumido acompanhado de outras refeições, 1 ou 2 colheres de sopa no café da manhã, por exemplo, durante a tarde ou adicionado em alguma salada de frutas. Como ela é dura, geralmente você vai mastigar mais do que o comum. Essa mastigação vai gerar saliva, e essa saliva vai melhorar sua saúde bucal. Primeiro ponto a favor da aveia. Por outro lado, quando a aveia tiver contato com a água, por ser solúvel, vai se dissolver e formar uma espécie de gel que vai avançar até seu estômago. E no estômago vai provocar 2 coisas. Uma, vai desacelerar como o estômago trabalha, ou seja, o estômago vai levar mais tempo para trabalhar e se livrar daquela aveia misturada com outros alimentos. Por outro lado, graças a essa desaceleração, o estômago vai se distender. Quando o estômago estiver cheio e distendido, vai avisar ao seu cérebro por meio de alguns mecanismos mais complexos que você está cheio, que não tem mais fome, e isso com apenas cerca de 100 a 150 calorias, que contém mais ou menos 2 colheres de sopa de aveia, ou seja, pouquíssimas calorias, grande saciedade, pouca fome. E isso pode contribuir para a perda de peso, como veremos mais adiante. Uma vez que passa pelo estômago, a aveia chega ao intestino delgado. No intestino delgado, ocorrem uma série de coisas muito interessantes. Eu disse a vocês que a aveia se transformará em contato com a água, neste caso do intestino delgado, em uma espécie de gel, uma espécie de rede. Para que vocês entendam, no intestino delgado, os diferentes nutrientes são absorvidos. Por exemplo, as gorduras requerem sais biliares para serem absorvidas, que vêm do fígado e são compostos principalmente por gorduras. Agora, quando o intestino delgado tenta absorver essas gorduras, açúcares e outras coisas, será impedido por essa película de gel. Ou seja, vai ser muito mais difícil para as gorduras e açúcares passarem para a corrente sanguínea. Por outro lado, esses sais biliares que ajudam na absorção de gorduras também ficarão presos nessas películas, nesses géis, nessas redes, e vão complicar ainda mais a absorção de gorduras. Por isso, é dito que o consumo de aveia e cereais integrais, frequentemente contendo fibra solúvel, pode ajudar a reduzir o colesterol, e especialmente o colesterol ruim, chamado lipoproteína de baixa densidade, conhecido como LDL. Agora, a aveia também ajuda a diminuir o açúcar, e isso é muito importante, quando o açúcar é absorvido diretamente, como por exemplo o açúcar ruim, o açúcar branco, o açúcar que contém os ultraprocessados, que são absorvidos rapidamente pela mucosa intestinal, e isso gera picos abruptos de açúcar no seu organismo. Esses picos geram uma resposta do organismo e da insulina que são prejudiciais. Agora, esse gel da aveia vai evitar que esses picos ocorram, e a absorção vai ser muito mais lenta e contínua em menor quantidade. Isso não só vai controlar ou ajudar a controlar o seu açúcar, mas alguns estudos mostram que pode haver um benefício em retardar o aparecimento do diabetes, ou melhorar o controle de açúcar nos diabéticos. Finalmente, a aveia vai cumprir a maioria de suas funções no cólon. Observem, uma vez que a aveia chega no cólon, até esse momento quase nada foi digerido, não houve mudanças, apenas se misturou com outras substâncias, etc. Mas até o cólon não acontece nada. E graças ao cólon, também não vai acontecer muito. Por quê? Porque o ser humano não pode digerir aveia. Não faltam enzimas, mas existem algumas bactérias muito especiais no cólon, que possuem enzimas especiais, que podem digerir a aveia, e é isso que vão fazer. E como eles não usam oxigênio, é chamado de fermentação de aveia. A fermentação de aveia tem principalmente 2 produtos finais, ou 2 coisas que nos ajudam. Observe, o intestino grosso produzirá gases e ácidos graxos de cadeia curta. Esses gases, metano, etc., produzirão o que eu vou contar em seguida, mas em conjunto com ácidos graxos de cadeia curta, não apenas melhorarão a saúde intestinal em geral, mas permitirão o crescimento adequado de certas bactérias, chamadas de boas bactérias.
Essas boas bactérias, o produto final da aveia, que é um pré-biótico, vai atuar diminuindo o pH do cólon pela liberação de ácido láctico. Isso permitirá que o nosso cólon funcione muito melhor. Eles vão combater bactérias, que geralmente são prejudiciais, diminuir a quantidade de substâncias tóxicas do intestino e permitir uma maior fluidez às fezes. Todos esses benefícios também estão associados ao fato de que algumas dessas bactérias, resultado do consumo de aveia e outras fibras, produzem certos tipos de vitaminas, como a vitamina B. Um tipo especial de vitamina B está associado a essas bactérias. Mas deixe-me dizer uma coisa, a gigantesca função que a aveia tem no cólon também tem uma desvantagem, a produção de gases. Quando falamos sobre os efeitos adversos da aveia, ao começar a consumi-la, se você não começar gradualmente, pode causar inchaço abdominal, flatulência, distensão abdominal e desconforto. Quase não tem contraindicações, exceto em casos excepcionais. Cuidado com os celíacos e certos tipos de pacientes muito especiais, mas um dos únicos efeitos colaterais é a produção de gases. O que fazer então? Comece devagar. No começo, adicione um pouco de aveia ao seu iogurte ou às suas preparações matinais e vá aumentando gradualmente. Provavelmente não vai causar efeitos colaterais, mas lembre-se de que nas primeiras semanas você pode ter esse único efeito adverso por ser realmente um cereal muito nobre. Agora, o que diz a evidência? Porque até agora eu contei o que teoricamente acontece no intestino, na boca, no estômago, mas a evidência é muito contundente em certos aspectos. Por exemplo, a evidência mais forte está relacionada ao colesterol. Há muitos estudos que mostram, especialmente estudos observacionais e alguns estudos experimentais pequenos, que a aveia diminui o colesterol ruim e o colesterol total no sangue. Então, para o paciente com colesterol alto e que está medicado, é recomendado consumir aveia em sua dieta, juntamente com uma dieta baixa em gorduras saturadas e gorduras trans. A aveia reduziria os níveis de colesterol, especialmente o colesterol ruim, ou seja, é muito provável que haja uma relação entre o consumo de aveia e a redução do colesterol. Quanto ao diabetes e açúcar, como eu disse antes, os estudos, assim como a fisiologia, mostram que haveria uma diminuição e um melhor controle do açúcar. Mas esses estudos mais interessantes ainda mostram que levaria mais tempo para se desenvolver diabetes e que mesmo em pacientes diabéticos, quando a aveia é acompanhada de uma dieta saudável, de um estilo de vida saudável, com exercícios, saúde mental adequada, etc., traria benefícios para o controle do açúcar. Então, a evidência a favor do controle do açúcar na aveia também seria aceitável, um pouco menos aceitável que o colesterol, mas também é uma evidência bastante robusta em quantidade e qualidade. Quanto ao câncer, há muita evidência de que a aveia diminuiria o câncer de cólon e estômago. Essa evidência é bastante robusta. Também se fala em câncer de cólon de intestino, embora essa evidência seja um pouco mais fraca. No entanto, é uma boa hipótese, porque a aveia e também as fibras insolúveis que vamos falar em breve melhoram a qualidade do seu intestino. Fezes e defecação tornam-se maiores e mais fáceis de passar devido às fibras insolúveis, que também aumentam o movimento intestinal. Isso leva à questão das doenças cardiovasculares. Embora a evidência não seja tão forte para mostrar como a aveia reduz a pressão arterial, um estilo de vida saudável que inclui aveia, exercício e saúde mental adequada pode prevenir doenças cardíacas, derrames, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, porque a prevenção é a coisa mais importante. A aveia é uma das opções mais saudáveis de alimentos disponíveis. Em resumo, a aveia sozinha não demonstrou reduzir ou melhorar a saúde cardiovascular, porque os estudos não são amplos o suficiente. No entanto, juntamente com um estilo de vida saudável, é provável que a aveia permita que você viva mais e melhor. Agora você pode estar se perguntando: ótimo, doutor, mas quanto de aveia devo comer por dia? E o que mais posso comer? Bem, você deve consumir cerca de 25 gramas de fibras por dia, o que não é o mesmo que aveia. Para mulheres de 20 a 25 anos e homens de 25 a 30 anos, é recomendado consumir cerca de 35 gramas de fibras por dia. 2 colheres de sopa de aveia contém cerca de 20% da quantidade de fibras que você precisa por dia. Você precisará encontrar o restante dos 80% em outras fontes. A maioria das fibras solúveis, como as encontradas na aveia, vem da polpa de frutas como maçãs, morangos, entre outros. A fibra insolúvel, que ainda não foi mencionada, mas é aquela que não se dissolve em água, é encontrada principalmente nas cascas de frutas, em alguns frutos secos e em algumas sementes. E você também tem que incluí-la para melhorar a saúde intestinal e as evacuações. Lembre-se de que a aveia não só tem benefícios nesse sentido, mas também na redução de peso. Então, inclua frutas e verduras no seu café da manhã. A beterraba e a alface, por exemplo, têm muitas fibras insolúveis. Como conclusões e recomendações, quero dizer 2 coisas. Não existe um medicamento ou alimento mágico.
Existe um conjunto de comportamentos que você deve ter para ter uma vida saudável, um peso saudável e a menor quantidade de doenças possível. Dentro desses comportamentos está o exercício regular na maior quantidade de dias, durante o maior tempo possível, desde que não tenha contraindicações. Você deve perguntar ao seu médico sobre uma boa alimentação que inclua frutas, verduras, elimine o açúcar e os ultraprocessados, e entre eles, coma fibras. Nesse caso, estou falando principalmente da aveia e também de que a saúde mental é fundamental. Se esse vídeo sobre aveia foi útil para você, deixe seu like, se inscreva e nos siga. Um grande abraço e até mais!